Olá, bom dia a todos. Uma nova semana pela frente. Espero que se encontrem todos bem, de perfeita saúde e a correr tudo bem. Sei que muitos estamos de férias. Eu também estou a passar uns dias aqui em Espanha, na terra da Helena, em Benalmádena, para recuperar energias. E esta semana sou eu que vou estar a dar as meditações da manhã e, de alguma forma, vou aproveitar para falar com vocês um pouco acerca de um livro que eu estou a ler, que se chama O Poder da Fé em Tempos Difíceis, de Storm O'Martin. E a verdade é que todos nós, como sempre dizemos, encontramos dificuldades às vezes nas nossas caminhadas. A vida é uma aventura e nem sempre as coisas são fáceis, às vezes são difíceis, e precisamos de exercitar fé nesta caminhada à qual chamamos vida. E na realidade, em cada dia que nós vamos vivendo, nós vamos dando passos nesta caminhada, e muito do nosso amanhã é determinado pelos passos que nós damos hoje, ou seja, as escolhas que nós fazemos hoje, não é? E é interessante pensarmos quando as minhas filhas eram pequenas e estavam a aprender a andar, não iam muito longe nem davam muitos passos sem cair. Então, eu e a minha esposa e a família ajudávamos, não é? Dávamos a mão para elas darem passos mais seguros e mais firmes. No entanto, a nossa tendência como pais é que os nossos filhos aprendam a andar e por isso nós os conduzimos e vamos soltando as suas mãos para que elas pudessem aprender a caminhar sozinhas. E às vezes, claro, nesses primeiros passos que elas iam dando, elas caíam e não iam muito longe, davam pequenos passos e caíam, e logo nós ajudávamos a levantar e elas davam mais alguns passos, mas a nossa tentativa sempre era de que elas ganhassem autonomia e pudessem caminhar sem a nossa intervenção. No entanto, com Deus é um pouco diferente. Deus deseja que nós, na nossa caminhada de vida, possamos segurar a sua mão. Deus quer levar-nos a lugares onde nós nunca estivemos e a caminhos que nós nunca caminhamos. No entanto, tantas e tantas vezes nós fazemos como as crianças, queremos soltar as mãos para podermos andar por nós mesmos e às vezes nos perdemos facilmente. Na realidade, em oposição à forma em como nós ensinamos os nossos filhos a caminhar, Deus quer que nós possamos estar em cada passo da nossa vida demandada com Ele. E realmente não há nada mais seguro na nossa vida do que darmos a mão a Deus nesta caminhada a qual chamamos vida. E isso precisa ser uma iniciativa nossa, não é? Nós devemos ser nós a estender a mão para Deus, para que Ele nos possa segurar e para que Ele nos possa levar além. E é muito interessante perceber que Deus quer que nós possamos dar passos de fé. No entanto, Deus pretende que nós sempre estejamos com as nossas mãos dadas a Ele, não é? Com Ele. E para podermos caminhar em segurança precisamos de saber para onde caminhamos e por isso a luz de Deus, através da revelação da Sua Palavra e do Seu Espírito Santo, é importante nas nossas vidas. E o Senhor dizia ao seu povo, em Isaías capítulo 2, versículo 5, numa altura de muitas trevas e de muita incerteza, dizia: vinde e andemos na luz do Senhor. Ou seja, Deus quer que nós andemos com Ele na sua luz. E eu sei que andar sem a luz de Deus nas nossas vidas é muitas vezes fazer escolhas tão erradas que nos levam por caminhos tenebrosos. Eu lembro-me perfeitamente na minha adolescência, juventude,
que tentei caminhar sem a ajuda do Senhor, e esse facto da minha independência, de querer fazer as minhas próprias escolhas, na minha rebeldia própria da juventude e da adolescência, me levaram por caminhos tenebrosos, não é? Me levaram a fazer más escolhas, me levaram a viver separado da vontade de Deus, me levaram a caminhos que me deprimiram e que me desesperaram e que até me levaram à vontade, muitas vezes, de pôr termo à minha vida. No entanto, lembro-me perfeitamente que uma altura alguém me falou de Jesus e do seu amor e de como ele me podia dar segurança na minha caminhada e na minha vida. E ao perceber essas palavras e ao dar esse passo em direção a Jesus e a estender a minha mão para ele, para que ele me ajudasse, pela primeira vez na vida senti esperança, não é? Senti firmeza nos meus passos e foi o início fundamental de uma jornada que iria transformar a minha vida. E não importa o quão distante nós possamos estar de Deus, quando nós nos submetemos a estender a nossa mão a Ele abre um caminho por onde nós iremos caminhar sem saber muito bem às vezes qual é esse caminho. No entanto, sentimos a segurança e a firmeza de que Deus está conosco. Quando nós damos um passo de cada vez segurando na mão de Deus e permitindo que Ele nos mostre o caminho, então Ele nos levará onde nós jamais imaginamos que podíamos ir. Caminhar com Deus é caminhar num caminho de esperança. Na realidade, quando eu conheci o Senhor como Salvador da minha vida, iniciei uma caminhada que me levou para longe das minhas trevas e comecei a ver uma luz ao fundo de um túnel. E esse túnel aqui era o meu desespero, a minha insegurança, a minha falta de vontade de viver. Realmente, Deus, com a sua mão firme, me guiou para a sua luz e me levou para o descanso da minha alma. Não é? E isso acontece muitas vezes connosco. Há quase 30 anos que caminho com o Senhor e realmente percebo que na minha dependência de Deus e quando eu estou de mão dada com Ele, o Senhor sempre me leva a lugares de pastos pacíficos, verdejantes, que satisfazem a minha alma. Por isso, aprender a andar com Deus é um processo. Cada vez que achamos que já sabemos como é, Deus leva-nos para um lugar novo, onde os nossos velhos truques e experiências não funcionam. E de facto pode parecer que temos quase que aprender a andar de novo. E num certo sentido é isso mesmo que Deus quer. Que nós em cada dia, nas nossas escolhas, possamos socorrer-nos dele para que ele nos leve por caminhos nunca antes andados. Isso aconteceu com o povo de Israel. Aconteceu, por exemplo, com Moisés, quando o Senhor o resgatou junto com o seu povo da terra do Egito. Eles caminharam durante 40 anos pelo deserto, guiados por Deus, quer por a nuvem que os protegia do sol escaldante do deserto, quer pela coluna de fogo que os aquecia nas noites frias e que de alguma forma os guiava também nas noites tenebrosas, em direção à jornada da terra prometida. E tal como Moisés experimentou esse caminho de fé, seguindo a luz, seguindo Deus, seguindo a sua orientação, perto de Deus, Deus quer que nós façamos o mesmo hoje. Ou seja, o facto de nós já conhecermos o Senhor como Salvador das nossas vidas, não nos garante que nós podemos viver uma vida independente dele. E por isso, nesta jornada, que às vezes tem desertos, tal como o povo de Israel experimentou esses desertos, Deus quer que nós estejamos sempre na sua dependência. E às vezes, nessa caminhada, como o povo de Israel experimentou também, Deus permite momentos difíceis. E Deus ama-nos e mesmo permitindo que nós andemos em lugares difíceis, nós aprendemos nesses lugares difíceis a perceber quanto dependemos dele. E é muito melhor andar por caminhos difíceis na mão de Deus do que escolher caminhos fáceis que parecem que são direitos para nós, mas que o seu final são caminhos de morte. E por isso o meu desejo para cada um de nós é que nós possamos, mesmo não conhecendo tudo, que possamos andar perto de Deus e na dependência dele com fé. Abraão experimentou isso também.
quando Deus o chamou da sua família, parentela, para ir a uma terra que ele não conhecia. E talvez nós não sabemos tudo da nossa vida, no entanto, se nós exercitarmos a nossa fé e a nossa confiança em Deus, tal como Abraão o fez, nós iremos chegar a lugares onde vamos crescer, onde vamos ser usados por Deus, onde vamos experimentar de Deus muito mais do que se ficássemos postrados na nossa própria vontade e na nossa própria decisão de caminhar longe de Deus. Cristo sempre está connosco e este caminho de fé, que às vezes se torna difícil, tal como Abraão experimentou, ou Moisés também, grandes homens piedosos da história o experimentaram. E Deus não revelava todos os detalhes, nem a Noé, nem a Moisés, nem a Abraão, nem a esses homens. No entanto, eles, ao lançar-se em confiança às mãos de Deus, experimentaram muito mais do que se tivessem resistido a essa dependência. E quando Deus está a chamar por nós, nós devemos segui-lo em confiança, obedecer, porque recusar-se a caminhar segundo a direção de Deus não nos levará a lugar nenhum. E é preferível, mesmo às vezes sendo difícil a vida, caminhar de mão dada com Deus e ir até de onde Ele nos quer levar, do que caminharmos sozinhos em direção a uma terra do nada. Por isso, eu sei que Deus está com os seus amados, está connosco, e que ainda hoje mesmo pareça que a vida está muito difícil, não desista de dar a mão ao Senhor, porque Ele irá mostrar-nos o caminho por onde nós devemos andar. Termino com um versículo em Jeremias 10:23, em que diz assim: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao caminho dirigir os seus passos. Nem ao caminho a dirigir os seus passos. Por isso, entregue nesta manhã a sua vida ao Senhor, os seus passos ao Senhor. Deixe que Ele dirija, estenda a sua mão, dê-lhe a sua mão. E com certeza, mesmo que esteja a viver caminhos difíceis, tortuosos e desertos espirituais ou desertos na vida, eu tenho a certeza que Deus o levará a lugares seguros. Que Deus te possa abençoar. Amanhã continuaremos a falar um pouquinho acerca desta caminhada de fé, que muitas vezes, mesmo no meio da dificuldade, nós conseguimos encontrar em Deus o nosso refúgio, o nosso conforto e a nossa segurança. Tenhas um bom dia, que possas entregar-te a Deus neste dia, experimentar dele. Fica com Deus, fica com Jesus, com certeza ficarás bem. Um grande abraço, até amanhã.